passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando agora para o segundo bloco, bate-papo aqui tá... Pode vir quente que eu tô fervendo, não é não, doutor Cid? Doutor Cid, então me responde. Existe conluio, na sua opinião, entre Forças Armadas e Presidente da República? Não. Existe um acordo, algum conluio? Não existe, mas ele pensa que existe. Aí, na cabeça dele existe? Na cabeça dele existe. Mas as declarações ao longo do governo dele, das autoridades militares, sempre foi de valorização do Estado de Direito, das liberdades, da democracia. Nunca vi nenhuma declaração de militar de carreira, militar efetivo, falando contra a democracia. Agora, general velho, aposentado, foi ou não foi? Diz uma infelicidade. Ou diz uma coisa feliz, uma coisa boa, que é bom de ouvir, porque é democrático. Mas das Forças Armadas, eu não creio no comprometimento. Mas ele faz um jogo de cena... Na cabeça dele. Dá a entender que ele tem um conluio. Mas esse conluio... Literalmente dá para entender isso. Não é isso, Márcio? Isso. Doutor Cid, nós sabemos que é um tema importante da política, mas me chamou bastante a atenção como professor quando o senhor comentou sobre a valorização que o senhor dá à questão da literatura. Nos nossos últimos programas, tanto com o Jeová Mendes como também com outros entrevistados, nós batemos muito na tecla sobre a imbecilidade que procura tomar de conta do Brasil pela falta do vernáculo, da leitura. Então era importante para o senhor dar uma palavra para o nosso telespectador sobre essa importância, valorizar mais, menos tempo em rede social que não leva a lugar nenhum, mais tempo com leitura, com estudo. O senhor falou sobre a sua neta, que está aí com 22 anos, já passou, já fez o curso de Direito, já passou na OAB. É um exemplo para ser dado para essa garotada aí que precisa gastar mais tempo com estudo, com leitura, até para crescer na vida. O Brasil comete um erro cultural enorme de valorização do inglês, como nós já havíamos anteriormente valorizado o francês. Tudo era petit comité, era isso e aquilo, tudo em francês. A minha avó falava francês como falava português. A minha avó materna. E não serviu para nada, só para adquirir um conhecimento a a mais. Leitura. Ela gostava de ler Zola, Victor Hugo, etc. Ela lia no original. Mas isso passou. Aí veio a influência americana. A influência americana tem o risco de vir um Trump na história. Já pensou um país ser influenciado como o Brasil foi pelo Trump, rapaz? Pelo Trump morreram aqui no Brasil e nos Estados Unidos milhares e milhares de pessoas, porque o Bolsonaro seguiu o Trump com essa história de cloroquina, remédio para piolho, que ia curar a enfermidade do vírus, etc. Então, o que nos custou a ignorância cultural de seguirmos o Trump, isso é uma tragédia que um dia alguém vai julgar.
alguém vai julgar isso 600 mil mortos. Você acha isso, Marcos? Acho. Agora, eu queria perguntar ao doutor Cid. Hoje nós temos... Mas deixa eu completar. Pois não. Só que nessa influência estrangeira, nós esquecemos a língua. Eu fico ouvindo rádio de madrugada, rapaz, não tem atração pronominal. Tem não. Não se respeita a atração que fez-se, que produziu-se. Não tem atração pronominal. O não atrai pronome. Não tem atração pronominal, não tem nada. Palavras mal, por exemplo, abrupto. Se ouve a palavra abrupto na CBN, aqui e acolá, quando o nome é abrupto. Exato. Entendeu? Então, há um desprezo pelo ensino da língua. As pessoas falam muito errado. O que o senhor acha dessa linguagem nova? Brasil de todos? Como? Brasil de todos, como é que é? Linguagem neutra. Linguagem neutra, como é que é essa? Isso é uma ignorância. Já não sabe falar, né, doutor Cid? Brasil de todos. criando. Você agora vai dizer todos, já não satisfaz. Você tem que dizer todos e todas. Não, é todos. Não é? Todos. Isso, maluco, Ou né? então mudar Eu lembro. todos. Eu me lembro do Didi, no programa do Didi, aquele programa de humor, ele falava, né? Todos, brincando, não tinha aquela coisa de trocadilho, do Mussum. Então, Mussum, isso. Isso é uma falta de cultura e de amor próprio. Porque eu amo minha língua. Às vezes eu fico com vergonha de dizer uma palavra certa, aí substituo por outra que não choque. Viu, Cid? Muita gente diz que no Brasil está havendo uma onda muito grande de gramaticídio, assassinato da gramática. O Brasil está cheio de gramaticidas, assassinos da gramática. Verdade. A maneira de falar de um rapazinho, de uma mocinha, é ridículo. Não, é ridículo. E agora, o pessoal de uma outra via quer adaptar a língua... Para todos. Não, quer adaptar a língua A sua ideologia. às suas preferências Isso. sexuais. Isso. Se o sujeito é homem e gosta de homem, é mulher e gosta de mulher, quer adaptar a língua à sua preferência O senhor, como sexual. um grande jurista, eu queria lhe perguntar, então, sobre exatamente isto. A OAB, Ceará, o presidente atual, que eu não me lembro o nome dele, qual é o nome dele? Erinaldo Dantas. Edinaldo Dantas, adotou o banheiro para todos. Ou seja, você pode levar tua filha no banheiro, eu posso entrar no banheiro, a doutora advogada pode entrar no banheiro. E como é que fica isso partindo de uma instituição como a OAB? Isso é uma ignorância psicológica. Não sabe, uma pessoa que faz isso não tem ideia de psicologia. Como é Não que tem o uma mínimo de pessoa- bom senso, vamos dizer assim. Uma pessoa vê a outra, como é que uma pessoa se sente quando está constrangida? Não analisa que pode ter um constrangimento, que o sujeito vai urinar, uma moça vai urinar entre os dois juntos. Não, sem falar que o sujeito está urinando, aí entra a tua filhinha lá de 5 anos de idade, como é que vai explicar? Pois é, então isso é um constrangimento consentido e uma ignorância psicológica, porque no Brasil tem um defeito, não sei se vocês já notaram. No Brasil não se estuda psicologia, estuda-se Freud, psicanálise, no momento em que o Freud não é mais considerado. Verdade. Mas como filósofo, o Freud não é mais considerado? Não é mais considerado. Muitos outros pensadores já estão lá anos-luz na frente do Freud, mas Tá infelizmente superado. pela cultura brasileira que é efêmera, muitas vezes, Nós ainda continua se nós valorizando estamos no Freud. Não se fala mais em Freud na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O outro fundador da psicanálise, Carl Jung, é muito mais valorizado lá e no Brasil ninguém Mas o sabe Carl quem foi. Jung era mais moderno, Tá vendo aí? admitia a espiritualidade, Tá vendo aí? e o Freud só admitia sexo. Tudo ele explicava por meio do sexo. Tudo era o sexo. Jeová, fala um pouco disso, Jeová. Como é que é essa história desses
filósofos, que agora enroscou tudo aqui. Freud está falando de Psicólogos sexo. também. Como é que é? Essa história do banheiro, o que tu acha disso? Posição, fala um pouco aí, Jeová. Rapaz, eu acho meio... Como eu sou uma pessoa conservadora, né, e sou muito família, eu acho que os nossos padrões do passado, eu não abro mão deles de jeito nenhum. Eu acho que o respeito ao homem, à mulher, questão à criança, cultural. é uma questão cultural. E Não você... é questão de escolha administrativa, é uma questão cultural. É. Mas como o Cid falou, na verdade, o pensamento de Freud, ele chegou no Brasil, parou, estagnou. E nós estamos um pouco atrasados, enquanto Lacan e Jung já passaram, estão muito na As frente. universidades ensinam psicanálise e não psicologia. Então, o Freud Isso envolve a família, que é a tua especialidade, né, Marcos? Eu queria, Fala um pouco de queria família. entrar nesse tema com o doutor Cid, porque quando eu comecei a advocacia de família em 2000, né, os dois grandes nomes do direito de família no Ceará é exatamente o doutor Cid Carvalho e o doutor Feliciano de Carvalho, que, na verdade, são dois grandes civilistas. Hoje existe essa especialização do direito de família, do direito das sucessões, assim como outras áreas do direito. Mas eu queria me ater ao doutor Cid sobre esses valores hoje da família brasileira, que eu considero, nós estamos num processo de degradação da família, até pela própria legislação mal elaborada, até pela própria doutrina de direito de família. Acho que vem da educação muito também, né? mal elaborada. Então eu queria conversar sobre isso, doutor Cid. Na verdade, a família brasileira está sendo destroçada pela influência estrangeira, cinematográfica, televisiva, A própria internet. a própria internet. Para você ter uma ideia, o que é a mentira? O grande fator de desagregação da família é o casal ter um filho mentiroso, que pode até chegar e envolver o pai com uma coisa, com a mentira que ele conta e elabora. Então, a mentira, hoje, tem profissionais. Tem. Você vê a CPI da Covid, que tem um mentiroso dando depoimento, todo satisfeito, todo impoluto, confessando as coisas mais horrorosas do mundo através da mentira. A mentira é contra a família. Com a mentira, você coloca mal o cônjuge, o filho, o sobrinho que mora com aquela família. É uma coisa terrível. E o fato de nós elegermos mal as verdadeiras pessoas ignorantes dentro do Congresso Nacional, que não têm noção nenhuma de família, de moral, de ética, de nada, estão lá votando matérias, porque o povo elegeu. Você viu esse cidadão que disse que ia dar uma surra nos ministros do Supremo, porque ele é fortão, ignorantão, enorme. O deputado? Uma ignorância robusta. É. Aí disse que ia dar uma surra, está preso. Daniel. E as pessoas querem Daniel da tirá-lo Silveira. da Que é cadeia. deputado. Isso. Depois dele se constituir uma ameaça ao Estado. Não é a justiça só, é ao Estado. Aí o ser daquele, como será um animal daquele, dentro da família dele, com a mulher e os filhos? Doutor Cid, e estendendo o assunto para o direito de família, para a advocacia. Como é que o senhor vê o futuro da advocacia no Brasil? Porque todo mundo reclama do judiciário, da demora, da prestação jurisdicional. Isso tem uma saída? Nós vamos ter justiça no Brasil? Vamos ter. O mundo vai evoluir favoravelmente. Quando passar essa era, foi o cúmulo da estupidez eleger o Bolsonaro. Quando passar essa época, o Brasil vai ter um despertar. E ele vai ver que não é brincadeira você votar para deputado federal no cabo fulano,
que não está em Habilitado para condição. ocupar o cargo. O palhaço, o Tiririca, todo ano se elege. Mas vai chegar o momento que na Câmara não vai ter Tiririca, não vai ter ignorante. Sabe que isso aí, eu compartilho com essa ideia e sempre digo o seguinte no programa. Quando uma empresa de porte grande precisa contratar um CEL, aí ele tem que ter formação disso, daquilo, aquilo e outro, papapá. Na política não. O cara é um palhaço, deputado federal. Ele vai ocupar uma cadeira que ele não tem a menor noção, só deixa eu concluir, Mas tem a Deixa representatividade da sociedade. Não se pode pegar e formar um congresso só um minutinho. elitista. Só um minutinho. Porque também Só seria um um minutinho. erro tremendo. Você não pode colocar um deputado federal, uma pessoa de tal nível, representando um país, sendo É palhaço. difícil, porque o deputado Desculpa. federal tem que condenar. Qual é a formação? Tem que absolver. Põe esse mesmo palhaço para tem que dirigir a empresa. fazer CPI, tem que interrogar, tem que propor, tem que votar. É uma atividade intelectual. Representatividade monta museu, pô. Mas, doutor Cid, me permita um contraponto. E a soberania popular, e a representatividade. Mas não quer dizer que a pessoa deva ser representante do povo sem ter habilitações. Exatamente. Se você leva um analfabeto, como levam, para a Câmara Federal, é um prejuízo, porque um analfabeto não está em condições de representar nada. Eu posso dar um exemplo? Ele parece um papagaio de pirata. Eu posso dar um exemplo? Não é não, Jeová? Eu posso dar um exemplo? Claro. Nós comentamos recentemente no programa também, Marcelo, sobre a Universidade de Harvard. E uma das personagens brasileiras que passou em Harvard, estudou Harvard, é uma deputada que hoje é do PDT, inclusive, a Tabata do Amaral. Tem algumas opiniões dela que eu discordo, mas você percebe a ideia de criticismo, de você ter a capacidade, né, doutor, para argumentar, para criticar, para ter posição, para ter opinião, para ter argumento. Isso é muito importante. Entendeu, Marcos? Um representante do povo. A representatividade, só um minutinho. Não é questão de A entender. representatividade não está da forma que você coloca, ou seja, eu tenho o direito de eleger veja bem, Do jeito que você está querendo, deixa eu concluir. deveria Coloca- ter uma seleção para ser... Claro, óbvio. Não é isso. Preparação. Não é isso. Preparação Quem intelectual. tem que fazer essa seleção É o povo. É o povo. Exatamente. O povo É é o que povo. faz. Mas tá o errado. povo não deve votar no Tiririca, porque é uma cadeira a menos. Mas nós não temos, então, um povo tiririca? Claro, óbvio. Você pode ter o povo Tiririca, mas que não tem condições nem de se representar, quanto mais de representar uma coletividade maior. Pronto, nem de se representar. Tá aí porque o Lula votou no quadro político. Um homem desse era para estar no quadro político hoje, doutor Cid Lula, Luiz Inácio Lula da Silva? Pô, é um absurdo. Somente no Brasil acontece isso. E na Venezuela e nessas porcarias de por país. exemplo, olha, o Lula, Você tá de brincadeira. gente idolatra, muita gente chama de ladrão. Ele nem é o ídolo, nem é o ladrão, Ele é os dois pelo que juntos. eu conheço. Não, ele é um homem limitado e que tem que se comportar dentro de uma grandeza fictícia. O Lula não é verdadeiro. Não é verdade o Lula. Não é verdade o Bolsonaro. Eles não existem. O Bolsonaro fica com aquele besterol dele de dizer força. Porque é notório. Quando eu perguntei do Coluio, é o que ele apresenta para a população. O exército. O meu exército. Ora, Mas meu isso é uma exército. grande Deixa eu vantagem. dizer, Ora, meu exército é o cúmulo. Mas é isso, uma ofensa. mas isso é uma grande vantagem da gente estar entrevistando esse monstro sagrado em grau superlativo, que você percebe a visão crítica, seja do Bolsonaro, seja do Lula. Né? Foi perguntado agora há pouco, você percebe, ele não tem partido. Não tem partido aqui. Então, a partir daí, o doutor Cid tem autonomia e autoridade para criticar quem quer que seja. Doa a quem doer. Só Porque pra eu não fazer- me comprometo com a ignorância. Marcos. Na verdade, você tem que eleger bem um grande líder comunitário
tem tudo para chegar na Câmara Federal e ser um grande articulador. Já tem a expertise, né? Não é preciso ser sábio, não. É preciso ter condições de ser um parlamentar. Aí que tá. E professores, doutor Cídio, o que é que o senhor opina? Você imagine aquele brutomante como deputado federal. O que é que significa aquilo? Vou dar uma surra, não sei quem, vou dar uma porrada. Um homem desse na Câmara. É um absurdo. Doutor Cídio, nós deveríamos ter mais professores na Câmara? Não, independente de professor. Mas tem. Tem representatividade de professores na Câmara? Tem professor. E tem professor padre, que não presta também, que é totalmente, militar, tem esquerdista, é totalmente marxista, não vê um outro lado. É assim, ó. Tá cheio de professor assim. Agora, outro perigo é essa corrente de você ter o deputado homossexual defendendo o homossexualismo. Isso não é problema para a Câmara Federal. Ter uma deputada máscula defendendo o machismo entre as mulheres. Não dá. Isso não é assunto para a Câmara. Esse assunto é para gabinete médico, é para psicólogo, não é para a Câmara Federal. A Câmara Federal é um órgão legislativo. Não vai legislar sobre o homossexualismo. Doutor Cid, nós estamos aí com a eleição de OAB em todo o Brasil, agora em novembro, né? Como é que o senhor vê, falando para o nosso advogado que está nos assistindo, advogada, e principalmente para o advogado e advogada, como é que o senhor vê a OAB enquanto entidade hoje representativa da advocacia e o senhor como advogado, uma das inscrições mais antigas da OAB, não é? Como é que o senhor vê a advocacia hoje no Ceará e no Brasil? Olha, a advocacia está em crise porque o país está em crise. Eu acho que todas as profissões estão em crise. Todas. Nenhuma profissão está no apogeu, exceto aquele médico pesquisador que está lutando contra o câncer ou lutando contra a tuberculose, uma coisa assim. No mais, está tudo nivelado pela problemática econômica nacional. Com a economia na crise em que está, esse Paulo Guedes influi para o mal em todas as camadas sociais. É um mal geral para o Brasil. O que ele quer de reforma é acabar o Ministério Público, é acabar o funcionário público não ter estabilidade, não ter efetividade. Isso é conquista ou retrocesso? Não é? Então, não, essa questão do Ministério Público eu acho um absurdo. Eu acho que isso aí é uma coisa absurda. É uma coisa então, nós estamos diante de uma crise profissional. Todas as profissões estão em crise. Todas. E a advocacia, com mais razão, porque concomitantemente com a advocacia, o poder judiciário beijou a lona. Não vai beijar, não. Beijou a lona. Já beijou. Então, você ter os tribunais que nós temos hoje, às vezes eu fico vendo a votação num tribunal, eu fico horrorizado com o desconhecimento, com a falta de conhecimento por parte dos ministros. Você vê a parcialidade, você vê que aquele julgador está comprometido, claramente comprometido. Você vê o voto combinado de um ministro com outro. Basta você observar. Então, como o judiciário está numa crise, notadamente o judiciário dos tribunais, pode poder ter sido feito o que o Bolsonaro fez com o Supremo, é o fim da linha. E poder fazer aquilo com a Corte Suprema, desmoralizar, agredir, chamar de ladrão,
disse daquilo e tal. É absurdo, é um afronto. Que eu particularmente, eu não imaginava passar por uma pandemia na idade que estou, e muito menos assistir aquela cena de um legislador do país, a cena justamente com o Supremo Tribunal Federal. E digo horrível. mais, eu não sou fã. Como advogado, você deve ter se horrorizado. Não, é horrível. Porque eu sou do tempo, eu advoguei muito no Supremo, em que a gente chegava no Supremo e se dirigia classicamente a cada membro do Supremo. Sim. O linguajar era jurídico, o tratamento que a gente recebia era de alta qualidade. Doutor Cid, mas atualmente eles mesmos, né? Os ministros estão, vez por outra, se digladiando, né? O Gilmar Mendes, por exemplo, vez Isso por pode. outra. E eles Isso acabam perdendo é- a autoridade, né? Nesse sentido. Pede, sempre que um ministro agride o outro, como você viu, o Joaquim Barbosa agrediu o Gilmar, né? Numa represália, só faltaram ir as tapas. As vias de fato. Bom, eu preciso, infelizmente, encerrar o programa, que o nosso Não diga tempo já isso, acabou. meu irmão. Márcio David, suas considerações, por favor. Foram 2 programas maravilhosos, momento histórico para mim, para o nosso programa. Obrigado, doutor Cid, Pois não. por me facultar esta grande oportunidade. Como vocês sempre sabem, educação, supletivo, faculdade de teologia, pedagogia, serviço social, administração, é comigo. Tá passando aqui os meus caracteres. Deus abençoe a todos. Jeová Mendes. Bom, essa entrevista nos tornou 1, 2, 3, 4, 5 protagonistas da história. Que essa reportagem ela vai ficar como um fator histórico, como um marco histórico, né? Ao lado desse grande ícone da advocacia, também ao lado do doutor, que é outro advogado, causídico, né? Outro causídico, você como um grande especialista em entrevista, o professor e eu, o historiador. Então, a gente vai fechar com chave de ouro essa grande entrevista que vai ficar para os anais da história. Doutor Marcos Duarte. Para mim, eu dizia na abertura e estou repetindo no fechamento dessa sequência de 2 programas com um dos maiores civilistas do país, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, ícones do direito, da comunicação, um modelo de profissional, um modelo que inspira gerações, e certamente o programa ficará mesmo nos acervos da história do Ceará. Obrigado, doutor Cid, obrigado por tudo. Doutor Cid, suas considerações finais, por favor. ao Foi nosso muito público. bom participar desse programa. É pena que os temas são tão complexos que de repente a gente tem que cortar, tem que mudar. Por exemplo, eu não pude dizer sobre os candidatos a presidente da República. Eu queria só dar uma palavra bem ligeira. Eu quero dizer que o mais bem dotado para ser presidente da República não é o governador de São Paulo, não é o Lula, não é o Bolsonaro. O mais preparado se chama Ciro Ferreira Gomes. É o mais preparado possível candidato à presidência da República. É uma parada muito difícil, mas se prevalecesse a tarimba, a experiência de ministro, de governador, de deputado, valesse isso, ele seria eleito. Doutor Cid, é uma honra. Pronto. É uma honra entrevistá-lo. Eu queria dizer para o público aí de casa o seguinte: um programa inédito, totalmente inédito, que, como diz o Jeová, vai ser marcado na nossa história, nas nossas cabeças, porque aqui o nosso programa é espontâneo, não tem um roteiro, não tem um combinado, E é assim que é bom. e acerto de contas é assim, doa a quem doer. Doa a quem doer. Então, até semana que vem, pessoal. Pronto.